Irmãos, o tema da nossa série é consagração plena. E nós já gastamos algumas semanas, alguns estudos, falando sobre esse tema, falando sobre o fato de que servir ao Senhor não é uma atividade parcial. Ser cristão não é como fazer parte de alguma agremiação, algum clube. Servir ao Senhor é mais do que uma religião, como tantas religiões que existem. Não é ser adepto de uma religião que, vez ou outra, pratica alguns ritos. Ser cristão significa viver para o Senhor. Ser cristão significa pertencer ao Senhor e fazer tudo para a glória do Senhor. Ou deveria ser assim. Daí Jesus, desafiando aqueles que queriam segui-lo, ele dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. De forma que, se não negarmos a nós mesmos, se quisermos continuar vivendo para nós mesmos, nós não viveremos para o Senhor. E Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus diz isso lá no Sermão do Monte, em Mateus 6. Porque ou você agrada a um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada a um. Então nós não podemos servir a nós mesmos e a Cristo. Consagração plena, que é o tema geral do nosso estudo, diz respeito a isso. Uma vida integralmente para o Senhor. Com tudo que somos, com tudo que temos. Com o nosso tempo, com as nossas energias, com as nossas capacidades, com os nossos bens, com tudo. Então, para o cristão não deve haver aquela dicotomia, aquela separação entre sagrado e profano. Isso é sagrado, isso é secular. Isso tem a ver com a minha vida devocional, isso tem a ver com o meu trabalho e eu não posso misturar as coisas. Ou como o mundo mesmo coloca, olha, não traga a sua fé para a esfera pública. Já ouviram isso? E aí há um debate na cidade sobre questões que envolvem, por exemplo, o aborto. E aí você vai se posicionar como cristão e diz: não traga a sua fé para o debate público. Como não traga a minha fé? A minha vida é Cristo. Paulo não diz isso? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não há como dissociarmos as nossas opiniões, a nossa atuação, seja na área política, na área cultural, no trabalho, seja nos relacionamentos interpessoais, da nossa fé. Para o cristão, tudo é sagrado. Alguém disse acertadamente que vivemos perante a face de Deus. Corandeu. Viver perante a face de Deus significa que nós estamos sempre diante do Senhor. E a nossa vida deve ser para a glória do Senhor. E nas últimas semanas, irmãos, nós começamos a lidar com o tema tempo. E falamos sobre a importância de usarmos o nosso tempo de forma agradável ao Senhor. Por isso, temos falado sobre qualidade ou quantidade. Falamos sobre a importância de tempo para a família, tempo para o cônjuge, tempo para os filhos, tempo para os pais, principalmente aqueles que já têm os seus pais idosos. Falamos também sobre o tempo para os irmãos da igreja, tempo para a comunhão, tempo para a beneficência, práticas de fazer o bem para as pessoas que necessitam, tempo para hospitalidade. E hoje nós vamos encerrar essa parte do tempo falando sobre a importância de dedicarmos tempo para os amigos, principalmente aqueles não crentes. Bem, nós já vimos que devemos dedicar tempo para a família, já vimos que devemos dedicar tempo também para a família da fé, para os irmãos em Cristo, mas não podemos nos esquecer que Deus nos deixou neste mundo com o propósito de sermos sal da terra e luz do mundo e fazermos diferença nesse mundo caído, nessa sociedade tão corrompida. Provérbios 27:10. Provérbios é um livro dentro da categoria livros sapienciais, livros de sabedoria e literatura poética. E eu acho muito interessante neste livro de Provérbios, eu vejo isso nos Salmos também, mais precisamente no salmista Davi, por exemplo, que tem uma história de amizade muito bonita com Jonatas, mas eu vejo no livro de Provérbios como o sábio Salomão, filho de Davi, ele dá importância sobre o tema amizade. Olha só o que ele diz no verso de número 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai.
Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não abandone o seu amigo. Irmãos, eu tenho percebido que um dos erros nossos, daqueles que são cristãos, principalmente quando nós nos achegamos à igreja, à família da fé, e é uma bênção a igreja, e é uma bênção a família da fé, e sem dúvida devemos priorizar amigos crentes. Eu falo sobre a importância, por exemplo, dos nossos filhos, jovens, adolescentes, crianças, terem amigos da igreja, né? Influência que um vai ajudar o outro e não afastar do caminho do Senhor, tudo isso é muito importante. Agora, há um erro da nossa parte quando nós olhamos e achamos que agora, como crentes em Cristo Jesus, devemos nos fechar no nosso grupo de crentes e abandonar aqueles que não pertencem ao Senhor. É fato que algumas amizades não fazem bem. É fato que, para algumas pessoas, depois da conversão, é necessário um afastamento de algumas amizades, porque são amizades que puxam para o lado errado e que a influenciam negativamente. Tem gente que eu preciso, como pastor, como conselheiro bíblico, dizer assim, olha, se afasta dessa pessoa, porque essa pessoa não está sendo uma boa influência para a sua vida. Mas por quê? Porque alguém ainda que não tem uma maturidade espiritual para que consiga influenciar aquele amigo não crente do que ser influenciado. Algumas pessoas, principalmente logo após a conversão, ou seja, quando ainda não estão muito maduras na fé, elas precisam se afastar, sim, de algumas amizades que ainda exercem influência. Então, por vezes eu falo, olha, você precisa se afastar desses seus amigos. Esses seus amigos não estão te fazendo bem. Esses seus amigos estão te influenciando negativamente. E aí eu penso, por exemplo, como foi terrível para o povo de Deus ao adentrar na terra prometida, em Canaã. Quando o povo de Deus deveria influenciar outros povos, o povo de Deus passou a ser influenciado pelas outras nações. E não tardou para que o povo que deveria adorar somente ao Senhor começasse a adorar Baal, Astarote, né? E outros deuses de outros povos. Agora, nós não podemos achar que nós fomos chamados por Deus para vivermos dentro de uma redoma chamada igreja, onde nós só participamos das programações daqueles que fazem parte da igreja e só nos relacionamos com as pessoas da igreja. Não, o Senhor nos chamou e é propósito do Senhor nos dar maturidade tal para que possamos nos relacionar com os de fora e fazermos diferença na vida deles. Então, nós precisamos ter amizade com não crentes, não para sermos influenciados por eles, pelo contrário, para influenciarmos essas pessoas. Eu tenho repetido, e sempre que nós nos reunimos para fazer a agenda da igreja, e logo, né, a liderança da igreja vai se reunir para, isso geralmente a gente faz no início do ano, para fazer a programação das atividades da igreja, né, e às vezes a nossa agenda é pesada, né, e tem época que todo sábado tem programação, e tem sábado, como foi o sábado passado, que temos várias programações. Sábado passado nós tivemos eleição, né, da diretoria da SAF, da UPH, tivemos programação dos adolescentes aqui, depois tivemos culto dos jovens. Então foi um sábado, é claro que não é todo sábado assim, né? Mas às vezes nós carregamos a agenda da igreja com atividades, e aí você olha e fala assim, quando que eu vou convidar um casal de amigos, não crentes, talvez vizinhos, para vir comer uma pizza em casa, ou o rapaz que trabalha comigo, que estuda comigo, para ir até a minha casa para que eu possa evangelizá-lo? E aí você fala, não tem. Então, isso é um erro. Quando nós nos enchemos de atividades dentro da igreja, porque por vezes você vai convidar a pessoa, olha, vai ter uma programação dos adolescentes, dos jovens, dos homens, das mulheres, sábado lá na minha igreja. E a maioria vai dizer não. Talvez diga assim, olha, um dia eu vou. Um ou outro pode até aparecer, mas chama para comer uma pizza na sua casa. Chama para um churrasco. Vai. E aí é quando você vai investindo nessas amizades.
E você vai mostrando como a sua família é diferente, ou deveria ser. E você vai ajudando aquela família. Irmãos, a maior parte das famílias dos não crentes estão precisando de ajuda, porque a maioria está em crise. E é justamente na amizade com os não crentes que nós vamos evangelizar. Até foi dado uma sugestão que eu achei muito interessante para o PH de evento evangelístico, né? Muito interessante da gente ir para um local aberto, um parque, e distribuir folhetos. Eu acho isso muito interessante. Agora, faça uma pesquisa e veja quantas pessoas têm se achegado às igrejas porque receberam um folheto numa praça. E quantas pessoas têm se achegado à igreja através de uma amizade? Nós vamos perceber que o número de pessoas que têm ouvido de Cristo, que têm aprendido de Cristo, que têm sido evangelizado, discipulado e chegado aos pés de Cristo através de amizades é muito maior do que alguém que recebeu um folheto. Então, por isso que eu digo, existem eventos muito interessantes como evangelístico, de distribuir folhetos, nós não podemos deixar de realizar esses eventos. Mas o que mais tem dado resultado, digamos assim, não que nós sejamos, qual que é a expressão que a gente usa quando você faz algo só para que dê resultado? Pragmatismo. Obrigado, André. Não que nós sejamos pragmáticos, vamos fazer isso porque dá certo. Não, não é isso. Mas porque o Senhor nos deu a responsabilidade de sermos sal da terra e luz do mundo, fazermos diferença. E como podemos fazer diferença através das amizades, não é? Então, não abandone um amigo. Se uma amizade tem te feito mal, você tem sido mais influenciado negativamente do que tem influenciado, então se afaste. Se prepare aos pés do Senhor, se fortaleça. E por amor a Deus e àquela pessoa, volte a ter contato, mas para influenciar aquela pessoa. Quanto eu fico pensando, nós temos orado pelos nossos colegas, amigos não crentes, quanto nós temos dedicado do nosso tempo para essas pessoas, quanto nós temos evangelizado. Então, o crente deve ter amigos não crentes e não se isolar no mundo, a fim de se manter afastado das más influências. Porque Jesus, como eu disse lá em Mateus 5, disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E é interessante que na oração sacerdotal, Jesus diz ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Tá? Então é isso que está dizendo aqui esse slide, né? Nós temos verdadeiro dever, o cristão verdadeiro deve procurar fazer amigos, vendo nisso uma oportunidade para testemunhar sua fé, partilhar a palavra da vida, transformá-los pelo poder do Evangelho. Foi assim que Jesus fez com seus apóstolos e discípulos. Jesus investiu tempo com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E foi assim que ele fez. Daí nós temos lido em Provérbios 27:10, não abandones o teu amigo. O crente, por outro lado, deve estar bem firmado na palavra, tendo uma base sólida, edificada na rocha que é Cristo, para não ser ganho pelo mundo. Para ao invés de ser influenciado, poder influenciar. Eu acho muito perigoso aquela ideia também, eu vou me relacionar com as pessoas não crentes e fazer o que eles fazem para ganhá-los. Quando Paulo disse, eu fiz de louco para ganhar os loucos, Paulo não está dizendo que ele praticou as mesmas coisas, né, de errado que essas pessoas faziam, mas que ele se aproximou, que ele entendeu a cultura, entendeu o jeito, e ele se relacionou com essas pessoas sem pecar. Esse é um grande desafio, você se relacionar com quem não pertence ao Senhor, ter amizade, conviver, caminhar, sem ser influenciado, mas influenciando. Então esse é o grande desafio. E aí vem a aplicação para nós, né? Seu coração está aberto às pessoas, independentemente da raça. Eu não gosto muito dessa palavra raça, estava na revista, né? Eu prefiro etnia, porque eu defendo a tese de que só existe uma raça, que é a raça humana. Né? As diferenças que nós temos de cor de pele, de cabelo e de se o olho é puxado ou não, são diferenças étnicas e não raciais. Né? Eu acredito numa só raça, eu acredito que
somos todos seres humanos. Mas, independente, então, da questão étnica, da classe social, do grau de instrução, idade, tipo físico, aos que pensam diferente de você, em que área? Religiosa, política, profissional? E eu tenho percebido nesses últimos tempos, então, de tanta polarização, eu falo assim, não, e fulano é daquela linha, daquele partido, então eu não quero nem amizade. Ou é do outro partido, eu não quero amizade. Nós não podemos. Você pode não concordar com a pessoa, mas olha que grande oportunidade você tem para, em amor, com sabedoria, no tempo certo, influenciá-la até nessa área. E mostrar por que você pensa diferente dela, e mostrar os perigos, por exemplo, das escolhas, inclusive políticas dela. Mas não com briga, não com discussão, não se apartando, mas é fazendo amizade, demonstrando interesse. E aí é quando a pessoa vai te ouvir. A pessoa não vai ouvir alguém que fica batendo de frente, que ignora, mas ela vai ouvir um amigo. Quantas pessoas precisando de amigos verdadeiros, precisando ouvir de Cristo? Então sejamos amigos, sejamos daqueles que se interessam, daqueles que gastam tempo. Então nós precisamos investir tempo na família, porque não adianta você querer investir tempo com os de fora, com os amigos, e deixar seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos de lado. Invista na família, família de sangue, invista na família da fé, mas não deixe de investir tempo também para aqueles que não conhecem a Cristo, porque eles precisam de amigos que pertencem a Cristo para influenciá-los, para fazer diferença na vida deles. Bem, a conclusão do nosso estudo que nós temos nessa parte de tempo que nós temos visto ao longo dessas últimas semanas é qualidade ou quantidade? O ideal é que seja quantidade com qualidade. Você não precisa escolher um em detrimento do outro. O ideal é que tenhamos quantidade com qualidade. Tenhamos tempo suficiente com os familiares, com os irmãos em Cristo e com as pessoas, os amigos não crentes. Dediquemos tempo, mas tempo também com qualidade. Às vezes a quantidade não é tão grande, mas usemos o tempo com qualidade. Quanto mais tempo dedicarmos aos outros, melhor. E aí fica um desafio para nós. Quanto tempo, mais uma vez esse desafio, né? Quanto tempo nós temos gasto com coisas talvez tão supérfluas? Às vezes dizemos que não temos tempo para os filhos, para o cônjuge, mas gastamos tanto tempo com esse aparelhinho e vendo tantos vídeos e tantas coisas, tanto com entretenimento, tanto com séries e coisas que em si não são erradas, mas quando nós não usamos com sabedoria, se tornam pecaminosas. Quantas vezes não temos tempo para os irmãos da igreja, mal conhecemos, é só aquele bom dia, boa noite, tudo bem na porta da igreja, porque usamos mal o nosso tempo e aí não sobra tempo para convidar um irmão para ir em casa, para visitar um irmão, às vezes para ligar. Quantas vezes não dedicamos tempo para os não crentes, para os amigos, porque dedicamos todo o tempo para a igreja? Veja, é estranho isso, um pastor dizendo, olha, não vamos tomar todo o nosso tempo em atividades da igreja, né? Em geral os pastores ficam dizendo, não, vamos fazer tudo na igreja. Não, vamos tomar cuidado para não sermos tão ativistas na igreja a ponto de não sobrar tempo para os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, para dedicarmos tempo para eles. E quem sabe, depois de ganharmos para Cristo, depois de influenciarmos, você consegue trazer para a igreja. Aí vocês vão ver a diferença que é. Você convidar alguém que você conquistou na amizade, uma amizade genuína, para vir à igreja, aí faz toda a diferença. Então estaremos exercitando o altruísmo e livrando-nos do egoísmo. Quanto mais tempo dedicarmos aos outros, melhor. Que seja, contudo, um tempo com qualidade, um tempo proveitoso, um tempo enriquecedor. Para o amor, é quantidade com qualidade. Por mais que se ame, nunca se ama demais. Daí, Paulo dizer, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, exceto o amor. Tudo bem, queridos, tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nós temos um microfone aqui, alguém quer compartilhar algo no que diz respeito a essa questão de dedicarmos tempo para
os amigos não crentes. Alguém tem, quem sabe, uma experiência para compartilhar? Fiquem à vontade, irmãos. Este não é um sermão, é um estudo bíblico e é sempre muito boa a participação de vocês. Alguém tem alguma... Assim, essa parte aí da questão da influência, a gente tem que influenciar, com certeza, mas a gente tem que ter aquele discernimento, igual você falou, de quando a pessoa está nos influenciando negativamente, a gente se afastar, porque cada pessoa tem um tipo de tentação. Tem pessoas que é tentada por falar muito, não pode estar com alguém que fala muito, por causa de bebida, ou outra coisa. Ou seja, a gente tem que nos conhecermos nossas fraquezas e influenciar ou se afastar ou ter uma distância segura, né? Mas sempre orando a Deus para ter uma estratégia certa, né? É isso mesmo. Nós precisamos da maturidade, né? Como eu falei, a maturidade suficiente para que, ao invés de sermos influenciados, possamos influenciar. Então, se você perceber que aquela amizade não está te fazendo bem, se afasta. Mas se prepare, com a ajuda do Senhor, para você poder depois voltar e influenciar aquela pessoa. Eu já contei aqui muitas vezes, né, a história das duas vizinhas, né, que eu contei até recentemente, não vou contar de novo, mas que uma era crente, a outra não era, e depois uma mudou, e quando se reencontraram, né, a que não era crente se converteu e depois falou: puxa, tantos anos nós fomos vizinhas, amigas, você nunca falou de Cristo para mim. Ainda bem que alguém veio me evangelizar, porque se eu dependesse de você, eu teria morrido e ido para o inferno. Não é sério isso? Agora pense quantas pessoas que você já conviveu, escola, trabalho, vizinhança, e você deixou de falar de Cristo. Quantas pessoas, agora não adianta ficar se remoendo, agora pense quantas pessoas você tem convivido hoje, e você não tem dado talvez atenção, porque não é crente, você não tem ouvido, né? Então, seja uma pessoa, para aquele colega de trabalho, às vezes é uma pessoa difícil, e aí nós temos a tendência, daquelas pessoas mais difíceis a gente se afasta, né? Mas já pensaram que essas pessoas mais difíceis são as mais solitárias, porque ninguém fica perto? E é você que é crente, que é difícil também, com certeza, e que ainda assim Cristo se aproximou de você e te salvou, você deve se aproximar daquela pessoa. Ninguém dá atenção, dê atenção você. Mostre, né, interesse verdadeiro por aquelas pessoas, e principalmente as mais difíceis, que precisam mais, e ore por aquelas pessoas, doe do seu tempo, da sua atenção e interesse genuíno. É assim, irmãos, que nós testemunhamos de Cristo. Falar, né, até não é difícil, mas dar o exemplo, amando, gastando tempo, isso faz diferença. Eu ouvi agora à tarde, assisti um vídeo de uma pessoa dizendo, um cristão, não sei se ele é missionário, não entendi os detalhes, mas um cristão contando que ele no Oriente Médio, ele foi preso, imagino que por causa da fé, e ele foi preso e ele ficou numa cela com muçulmanos. E ele chegou ali, perguntaram quem ele era, ele já falava, né, acho que o árabe, e aí ele se identificou como cristão. Disse que aqueles outros detentos muçulmanos não fizeram nada contra ele por ele ser cristão. E passado algumas horas deu o horário lá, a partir das 18 horas, no pôr do sol, é um dos horários da oração. E aí ele percebeu que aqueles outros detentos se prepararam, se lavaram, eles têm um ritual de purificação, e aí se voltaram para Meca, né, para a direção de Meca, estenderam lá o tapetinho para orar. E ele falou que ele, naquela situação, ele foi orar para o Deus dele, né, mas junto com eles ali. E aí eles acolheram ele. E aí depois ele disse assim, eu fui tão acolhido por aquelas pessoas, eu fico pensando, será que nós cristãos faríamos a mesma coisa? E até ele disse, se entrasse na nossa igreja uma pessoa com aquela roupa lá de árabe, será que nós daríamos atenção? Será que nós conversaríamos? E eu fico pensando, irmãos, se entrar uma pessoa mal vestida, maltrapilho, se entrar uma mulher com roupa vulgar e com um estilo de vida que não é o convencional, e claro, nós não aprovamos, mas
nós vamos dar atenção, nós vamos evangelizar. Se entrar uma pessoa, um homem travestido de mulher, nós vamos receber de forma amorosa. E eu ouvi certa feita o testemunho de um irmão que ele contou isso. Ele disse assim, quando ele vivia, né, na homossexualidade, numa vida miserável, e um dia ele foi na igreja. E ele entrou na igreja e ele era conhecido pelas pessoas da cidade. E sentou-se uma senhora do lado dele. E aquela senhora, com muita gentileza e atenção e amor, sentou-se com ele, abriu a Bíblia, compartilhou com ele. Quando a igreja foi cantar um hino, ela compartilhou o hinário com ele, orou com ele, demonstrou atenção. E ele disse assim, essa senhora fez toda a diferença na minha vida, a forma como eu fui acolhida. Às vezes nós nos afastamos. Ah, não, essa pessoa... Até como se alguns pecados, né? Não, esse pecado é... E sim, são pecados, mas de pessoas que precisam ser acolhidas, precisam ser amadas. Não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça, dizendo está tudo certo, pode continuar vivendo em pecado. Não, mas nós precisamos acolher as pessoas. Nós temos visto, já que eu citei, nem era meu propósito citar essa questão do homossexualismo, mas nós temos visto como tem crescido o número de adolescentes, jovens, meninas, meninos envolvidos com homossexualidade. E a igreja, como vai tratar? Expulsando ou acolhendo, amando, demonstrando de fato amor e evangelizando em amor, mostrando aquilo que é pecado, mas em amor? Eu penso, irmãos, que nós vamos nos preparar para amar, para acolher, não para passar a mão na cabeça, mas para evangelizar e confrontar o pecado. Mas quando o pecado é confrontado em amor, irmãos, isso faz toda a diferença. Muitas pessoas que estão vivendo uma vida miserável, não só no homossexualismo, mas em tantos outros pecados, elas estão precisando de acolhimento, estão precisando do Evangelho, mas um Evangelho pregado com firmeza, mas em amor, em amor. Então vamos dedicar tempo aos de fora, àqueles que trabalham conosco, que são nossos vizinhos. Esteja mais atento. Por que é que Deus coloca pessoas na nossa vida? Nunca é acaso. Aquela pessoa do trabalho, aquele vizinho, aquela pessoa que está fazendo um curso com você, enxergue, entenda, peça a sabedoria de Deus, que nada é acaso, tudo é providência. E Deus tem colocado pessoas próximas a nós, que precisam de acolhimento, que precisam de amizade, que precisam ouvir de Cristo. E por vezes temos perdido oportunidades, temos negligenciado. Então vamos pedir a Deus essa sabedoria. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta a mais? Não? Então, ok, eu quero desafiar os irmãos aqui, aqueles que nos acompanham de casa, para estarmos mais atentos e dedicarmos tempo para aqueles que não pertencem ao Senhor, justamente para fazermos diferença e darmos testemunho para eles.